Buongiorno, people! Como é que vocês estão? Já comecei a gravar aula aqui para nós falarmos do meu temperamento favorito. Por que será, né? Porque é o meu temperamento, ainda que ainda me restam dúvidas de vez em quando, sabe? De vez em quando eu fico nessa dúvida, eu sou assim, gente, será que eu sou colérica? Mesmo eu sou sanguínea, porque eu tô ali bem no limite, bem na tábua da beirada. Eu acredito que eu sou 51% colérica e 49 sanguínea. E hoje eu quero trazer umas informações novas para vocês, importantes, que eu andei estudando, me aprofundando nessa coisa do aporte, né, de como funciona. E desde que eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, me veio uma luz que eu acho que pode ajudar vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? Lembra que eu falei sobre a combinação, né? A gente tem quatro tipos, vamos dizer assim, e nós temos para cada um dos temperamentos uma combinação entre dois, que é quente e úmido, ou quente e frio, ou úmido e seco. E aí eu tava tentando entender, porque assim, existem muitas teorias dentro dessa questão dos temperamentos. Inclusive, eu tava fazendo umas coisas no chat GPT há umas 2 semanas atrás, mexendo sobre temperamentos, porque eu vi uma análise sobre faciar, rosto, né, rosto e tal, e eu fui pesquisar sobre isso no chat GPT, e o chat comentou comigo que, falando que existia uma, por exemplo, essa pessoa é colérica fleumática, ela falou isso do meu marido. E eu tô assim, mas gente, colérico não pode ter aporte fleumático, porque teoricamente não pode mesmo, né? Se a gente for ver aqui nessa nossa roda aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, eles são basicamente antagônicos. Então, não deveria existir colérico fleumático. E de fato, nas teorias mais tradicionais, não existe mesmo, né? Então eu fui tentar entender por que que o chat tinha falado sobre isso, né? Quem é que trazia essa teoria de que o temperamento podia ser como se fosse dois temperamentos, né? Você tem um predominante e um acessório. Mas não é exatamente sobre isso. E é nisso que consiste essa teoria aqui dos três subtipos de temperamento que nós temos. Então, o que que acontece? Eu vou te explicar essa dentro do colérico, e vocês podem fazer a correlação depois para os outros, né? Porque a gente já fez o sanguíneo. Mas basicamente é o seguinte: nós temos essa questão de quente, né? Como você pode ver aqui nessa variável aqui, nesse eixo, né? Nós temos o eixo quente. E você nunca. Se você tem o subtipo que é quente ou frio, ele é seu, tá? Ele não varia. Agora, o seco e úmido, ele varia na intensidade. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, no colérico faísca, né? Nós temos um colérico que ele é mais seco do que quente, ou seja, ele tem uma predominância do seco sobre o quente. Ele é mais seco do que quente. Então tem a sensação de que ele é quase como se ele fosse frio, entendeu? Então não é que ele que varia, que você tem você pode ter um aporte mais frio, né? Aqui nessa questão do colérico, por exemplo, você pode ter um aporte frio, que seria você ser o faísca, que seria você ter um aporte melancólico, tá? Isso, um aporte melancólico. Assim como você tem aqui, ó. Não dá pra você ser, por exemplo, colérico fleumático. O que dá pra você ser é ser um colérico quase sanguíneo. Por quê? Porque você tem um aporte frio, um aporte úmido aqui. Entenderam? Faz sentido isso que eu tô dizendo? Porque eu fiquei com essa dúvida depois. Eu falei assim, gente, mas por que o ChatGPT tá me falando que essa pessoa é colérica fleumática, sendo que o colérico não deveria ter um aporte fleumático? E não tem de fato. Então, a gente tem, na verdade, um fleumático que se trabalhou e ganhou características coléricas. E aí eu já venho trazendo aqui nesse início, né, dessa nossa aula, uma frase do padre Paulo Ricardo, que eu ri muito dele falando numa das aulas, que ele fala assim, gente, olha, se a gente estivesse aí no mundo ideal, né, nós não tivéssemos inferno, nós tivemos, olha, tudo é maravilhoso. Qual seria o melhor temperamento? O colérico. Mas sabe qual é o problema do colérico? É que no mundo que nós vivemos, o colérico ele vai a galope pro inferno, né? Porque ele parece ter todas as características ideais de uma boa pessoa. Por quê? Porque ele tem uma liderança, ele tem uma vontade forte, que a gente já falou um pouco sobre isso nas aulas anteriores, né? Antes de eu começar a falar sobre temperamentos. A vontade do colérico ela é forte. Mas o problema é que ele parece ter assim, uma pitada bem generosa a mais de um dos pecados capitais, que nós vamos, depois que a gente terminar essa série dos temperamentos, eu vou começar a falar sobre isso, tá? Então vou dar uma aula sobre os deuses feridos, o livro que eu, enfim, que é a base do meu trabalho, e é um livro que a gente fala mais sobre os pecados capitais. E todos nós temos o sete.
alguns em maior grau, outros em menor grau, mas para o colérico, o pecado da soberba, que é o pecado fundamental de todos nós, ele parece que vem com uma dose extra. Porque o colérico, ele tem isso. Inclusive, quando você vai assistir vídeos das pessoas falando sobre esse temperamento, você vai perceber que as pessoas morrem de orgulho de serem coléricas, como se fosse assim, uma coisa maravilhosa ser colérica. E de fato é assim, né? Quando você se descobre colérico, você fala, nossa, que maravilha que eu sou colérica, nossa, eu amo ser colérico. Os outros temperamentos parece que você passa por umas outras fases, né? Você tem uma fase meio de negação, nossa, eu não sou assim não, Deus me livre de ser assim. Ah, e depois você se aceita mais um pouco, você ser aquele temperamento. E depois você começa de fato a amar. Mas o colérico parece que ele nunca passa por uma fase de detestar ser colérico, ele acha que de fato ele é o melhor, nossa, é o melhor temperamento para ser esse mesmo. Porque existe um pragmatismo, uma energia, uma resolução dentro desse temperamento que faz com que seja muito fácil para ele gostar de ser assim. Então, eu acho que faz muito sentido, né, quando a gente fala sobre quando o padre Paulo Ricardo falou sobre isso. Ele falou assim: olha, o colérico ele vai a galope pro inferno, assim, ele na mesma velocidade que ele resolve as coisas, ele também resolve. Ele também vai pro inferno, porque é uma soberba, é uma arrogância, né? Se você não tratar isso, se você não for uma pessoa atenta, né, ou vigilante sobre isso, você vai, com certeza, com tranquilidade, assim, a galope para o inferno. Então, eu acho muito importante mencionar, né, sobre esse temperamento, que quando a gente, como eu estava falando logo no início, né, sobre essa questão dos aportes e das características dos subtipos, a gente precisa tentar entender uma coisa interessante que é o seguinte: esses subtipos, eles são como se fossem um jeito de identificar e de personalizar mais a teoria dos temperamentos. Só que isso pode dificultar também a sua identificação. Porque, por exemplo, o colérico que é fogo, ele é o colérico mais puro. É onde ele tem o maior equilíbrio entre ser quente e seco. Então, essas características elas estão mais equilibradas dentro do colérico, que é fogo. Assim como dentro do sanguíneo ar, ele é o mais equilibrado entre as duas características, quente e úmido. Tá? Agora, se você, por exemplo, é um colérico brasa, você vai ser facilmente enganado a achar que você pode ser um sanguíneo, como foi o meu caso, é o meu caso, né? Assim, eu tô sempre nesse limiar ali. E assim como o faísca também tá sempre nessa beirada ali entre ser melancólico e ser colérico. Então, é muito interessante você observar isso, mas a gente precisa prestar mais atenção no motivador predominante daquele temperamento. Por que isso? Porque é isso que vai te ajudar a se identificar com mais facilidade, ser mais assertivo a sua, né, bater o martelo ali no seu temperamento. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A motivação do sanguíneo, por exemplo, é uma motivação de expansão, assim como é, por exemplo, para o elemento ar. O elemento ar é esse que se expande com facilidade, ocupa espaços. Então, o sanguíneo ele tem essa característica de ocupar espaços, de ser essa coisa que envolve tudo, né? Então, assim, por exemplo, tá aqui com essa garrafa. Tem água aqui dentro, tem água aqui dentro. Mas onde não tem água, tem ar. Assim como tem do lado de fora. Por mais que eu esteja com a minha mão aqui, existe ar passando aqui. Ou seja, uma característica do ar é envolver as coisas, tomar espaços. O que é diferente das características do fogo, do colérico, que é uma característica de ser quente e seco e de deixar marcas. O fogo, ele deixa marcas. Você, por exemplo, pega o fogo ali nesse tempo seco, por exemplo, vocês podem ver isso. Pega fogo num lote, onde o fogo passou, você sabe que ele passou. Ele deixou preto, né? Ele deixou rastro de destruição, muito provavelmente, mas ele deixou esse rastro. Então é muito interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque se eu tenho essa dúvida se eu sou, por exemplo, sanguínea ou se eu sou colérica, eu preciso olhar a minha motivação. A minha motivação é essa motivação de marcar, não é de envolver. Então, eu olho para mim, eu preciso entender se a minha motivação é mais para envolver as coisas, né? Tornar tudo aquilo envolto, dar um sentido para aquelas coisas, envolver as pessoas, expandir, né? Ou se a minha motivação é também de expansão, porque o fogo expande, né? O fogo ele toma conta, mas ele toma conta de um jeito para deixar marcas. Então, este é o colérico. Ele toma conta, ele se expande, mas ele deixa marcas. E aí, aqui existe para o colérico, dentro da imaturidade, deixar marcas negativas. Ele sai queimando as pessoas. Ele é grosso,
Ele é como se fosse, ele é tão manso quanto o coice de uma mula, o colérico, né? Eu tenho uma figurinha no WhatsApp que eu acho que ela representa super bem o colérico, que é assim, olha, como ser sincero sem parecer um cavalo. E é uma menina lendo um livro assim, né? Como ser sincero sem parecer um cavalo. Esse é o colérico. O colérico, ele nem sabe que, se ele não tem essa vigilância, ele nem sabe que ele é grosso. Porque pra ele, esse é o jeito de falar. Esse é o jeito de marcar. Esse é o jeito. Não, eu tenho que ser pragmático, eu tenho que ser prático, eu falo. E aí eu deixo aquela marca. Mas muitas vezes a gente precisa entender se essa marca ela é positiva ou se ela é negativa. Óbvio que essa energia de resolução do colérico é muito importante. Por quê? Porque muitos dos temperamentos precisam, de fato, dessa resolutividade, desse apontamento mais firme que o colérico tem. Isso não significa que a gente tem licença poética para ser grosso com todo mundo, né? Então é importante essa análise, principalmente quando a gente está falando da maternidade do colérico, porque a maternidade do colérico, gente, isso é uma coisa que eu tenho assim, olha, um motivo de vigilância para mim. A gente não tem paciência com quem é mais lento que a gente. E as crianças são mais lentas que nós, não é mesmo? As crianças, elas não têm o nível de maturidade, o nível de cognição, o nível de pensamento, né? Eles não estão no momento de vida igual o nosso, de tudo, de maturidade mesmo. Então, é muito importante para o colérico ter essa firmeza, mas atenuar isso com carinho. Atenuar isso com um olhar manso para as crianças. Porque senão a gente tende a deixar marcas muito negativas. A gente é mais autoritário, rígido. A gente impõe a nossa opinião com mais facilidade. E aí o que que acontece? A criança mina o temperamento dela porque eu tenho uma firmeza que acaba né, encolhendo as potencialidades daquela alma que está na minha frente. Então é muito importante pro colérico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês, assim, clássico, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Ontem, a Kiara, eu acredito que ela seja sanguínea. Ela tem muitas características sanguíneas, assim, desde sempre. E a Kiara, simplesmente, gente, ela ama fazer bagunça, porque isso é do sanguíneo. O sanguíneo gosta de expandir, e ele tem essa característica de espalhar as coisas, de testar, passar tinta em tudo, sabe? Ontem ela pegou o negócio de sabão do banheiro. E ela simplesmente passou sabão em tudo. Por quê? Porque na cabeça dela, ela estava cheia de tinta, ela tinha que se limpar. E como é que você se limpa? Com sabão. Ela pegou e derramou o sabão na mão e passou no corpo, passou na pia, passou na bancada, passou no chão do banheiro. E eu tava lá embaixo, acabando de arrumar as coisas. Quando eu subi, tinha sabão no banheiro inteiro, basicamente. Ela lavou o banheiro e ela com o sabão da pia. O colérico, gente, se ele não se segura, ele bate na criança numa hora dessa, sabe? E elimina uma criatividade da criança. Veja, na cabeça dela, aquilo era o certo a se fazer. Ela estava tentando se limpar. Como é que você se limpa? Com sabão, né? Então vou passar sabão em mim para eu tirar essa tinta que tá no meu corpo. Na cabeça dela foi isso que aconteceu. Se eu não tenho essa noção, o que que eu faço? Eu grito, eu bato, eu xingo, eu fico brava, ponho ela de castigo. E eu estou minando uma característica que é pessoal dela. Óbvio, ela tem que ser corrigida, né? Não é porque ela é sanguínea que ela tem que fazer o que ela quiser, passar sabão até no teto. Não é isso. Ela foi corrigida, obviamente, mas ela é corrigida de uma maneira que ela entenda que não é sobre o que ela fez especificamente, né? Não é sobre a criatividade dela, mas sobre como ela fez e no lugar em que ela fez. Então, por exemplo, filha, olha, esse sabão, filha, não é pra passar no chão, meu amor. Olha aqui, ó, tá vendo? Você pode escorregar. Você tá passando sabão no chão do banheiro, você tá pulando, você pode escorregar e cair. Isso já aconteceu antes. Vamos pro banheiro, vamos lavar. Não faça isso mais. Agora, se eu sou uma colérica sem noção, o que que eu faço? Pelo amor de Deus, menina! Olha, eu tô te falando, não é possível, você tá sempre fazendo. O colérico tem uma mania de generalizar. Você tá sempre fazendo coisas erradas. Você nunca consegue entrar não fazer uma bagunça. Pelo amor de Deus! E aí, o que que acontece? Eu estou minando uma característica da minha filha. Porque eu sou enérgica e resoluta. Eu quero arrumar uma solução. O colérico, ele tem esse foco. Ele tá sempre apontado para a solução. O colérico também ele é muito independente. Você vai ver essas características na criança. O colérico, ele desde criança, ele faz tudo, ele quer fazer tudo sozinho. Ele quer aprender a fazer as coisas sozinho. Ele quer entender o funcionamento das coisas. Ele quer testar a sua capacidade, porque ele tem uma outra característica que é ser competitivo. E ele é competitivo inclusive com ele mesmo. Então ele tem essa característica de olhar e falar assim, peraí, nossa, tem uma coisa pra aprender aqui, eu vou aprender. Peraí que eu vou dar um jeito, eu vou resolver. Pode ficar bravo, ele vai reclamar, ele vai achar que ninguém que tem que fazer tudo sozinho, mas ele vai dar um jeito de aprender aquilo. Então ele, enérgico, resoluto, independente, otimista,
prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Essas são as características mais importantes do colérico. E quando você pode ver aqui nessa coisa aqui que eu estou dizendo, né, que é a bilis amarela, fígado. Ah lá, eu fui aprendendo muito com isso, caso contrário, podemos... Isso, criatividade e autoestima, exatamente. O colérico, ele tem essa capacidade, assim, de deixar essa marca negativa, de queimar mesmo. E ele vai tentar fazer com que você tenha o temperamento dele, porque ele sabe que ele tem certeza absoluta que o colérico é o melhor temperamento. Então ele quer que todo mundo seja colérico para o mundo ser um lugar melhor. Essa é a cabeça do colérico. Então ele vai tentar enfiar na cabeça de todo mundo essa característica de ser resoluto, de ser ágil, de ser decidido, de fazer as coisas na hora. E muitas vezes as crianças não têm isso. Outra característica, né, que eu tava falando que essa questão da bilis amarela fígado. Parece que o colérico ele toma as decisões é com o fígado mesmo. Vem uma coisa assim, ó, no âmago do colérico e ele vai lá e resolve. Outra coisa característica do colérico. Marido fala que vai resolver uma coisa e não resolve no dia. Não precisa nem passar 10 minutos, o colérico ele já resolveu. A mulher colérica, ela tem uma dificuldade de ser feminina, falo por mim. Por quê? Porque ela resolve tudo. Inclusive, tava conversando sobre isso outro dia com uma amiga minha que é psicóloga. Falou: olha, eu tenho uma dificuldade enorme em deixar as coisas pro meu marido fazer. Por quê? Porque eu tenho essa energia dentro de mim, de resolução. Deixei lá, passou 10 minutos do tempo que ele falou comigo que ia fazer e não fez, eu vou lá e vou resolver. Só que a gente precisa aprender a deixar o tempo das pessoas. A gente precisa aprender a deixar com que as pessoas tenham, né, o próprio processo. E nisso a gente aprender a ter paciência, trabalhar essa questão que é muito importante pra gente. Como você pode ver aqui nas características negativas, o colérico ele é iracundo, sarcástico, impaciente, vaidoso, o mais vaidoso de todos eles, tá? Vaidoso no sentido, né, nem estético, né? Porque isso pode variar. Mas a tendência, a vaidade, ao orgulho, a soberba do colérico, ela é muito grande. Astucioso, intolerante, insensível e autossuficiente. Só que essa autossuficiência, de certa maneira, até sobrecarrega o colérico. Então, precisa, né? Ele tem uma bateria quase que inesgotável. Tá sempre fazendo alguma coisa, tá sempre organizando alguma coisa, com alguma ideia na cabeça, colocando em prática. Se ele não tomar conta, gente, não tomar cuidado, ele fica sobrecarregado. Burnout para o colérico é assim, ó, é um pulo. Então é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio, né? E agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses tipos, né? Subtipos aqui dos coléricos, para que vocês possam se identificar. Então, como eu disse lá logo no início, nós temos aqui duas, duas, dois, como chama, gente? Minha cabeça. Nós temos ou quente, ou frio, ou úmido, ou seco, tá? Então, o colérico, ele tem essas variações. O colérico fogo é o colérico aquele que é mais identificável dos coléricos, é o mais fácil de identificar. Ele tem uma liderança, ele é resoluto, ele tem uma energia quase que infinita, muito decidido, um líder muito eficiente, né? É aquela pessoa que tá sempre. Você vai ver isso nas crianças coléricas. As crianças coléricas, elas lideram as brincadeiras. E foi assim que eu descobri que eu era colérica e não sanguínea, porque eu tinha muito essa facilidade quando eu era criança. Eu pulei, né, como é que fala? Do terceiro período direto. Eu não fiz o terceiro período, o segundo período eu fui direto pra primeira série. E eu lembro que, assim, existia sempre uma briga, porque as meninas sempre falam, ah, é sempre você que tá liderando as brincadeiras, é sempre você que é a mamãe, é sempre você que é não sei o quê. Eu sempre tava ali na hora do recreio, organizando a bagunça das crianças e sendo a líder. Quando eu saí, né, eu saí do segundo período, fui direto pra primeira série, eu lembro que eu voltei um dia na escola à tarde, que eu comecei a estudar de manhã, e as meninas falaram: ai, a gente tá sentindo a sua falta, agora ninguém mais quer ser a mamãe, tá todo mundo sentindo falta de você. Por quê? Porque eu era essa criança que tava liderando as brincadeiras, que definia, liderando e definindo, né? Olha, mandando, que é a criança mandona. Não, eu, você, e ó, você vai ser tal coisa, você vai ser tal coisa, e sair distribuindo os papéis. Isso é muito fácil pro colérico, ele faz isso com muita facilidade. E esse colérico fogo, ele tem isso ainda mais predominante. Essa característica de liderança, essa liderança que distribui papéis, essa liderança meio mandona, e essa questão questionadora. A criança colérica, ela é muito questionadora. Ela tá sempre questionando as regras, questionando
as orientações. Então o professor fala: olha, não pode fazer tal coisa depois que vocês acabarem a prova, tem que ficar quieto. Mas por quê? Eu não vou atrapalhar ninguém, eu posso abrir aqui. Ele vai questionar o professor. Né? Ele vai ser aquela criança que vai dar trabalho na escola, nesse sentido, de questionar as ordens, de questionar os professores, de questionar inclusive a matéria. Eu era essa criança, né? Então, assim, meu pai sempre me ensinava coisas em casa e quando eu chegava na escola e não batia com aquilo que meu pai estava ensinando, eu debatia com o professor. Porque não, peraí, eu preciso saber qual é a verdade. Me fala aqui. Eu tô sabendo que não é bem assim. Olha, não é isso que eu aprendi, não. E debatia com o professor, questionando, né? O melancólico jamais fará isso, porque vai ter medo de ser repreendido. O fleumático, ele não tá nem prestando atenção na aula. E o sanguíneo tá, assim, ó, conversando com alguma outra pessoa. O colérico vai ser essa pessoa que tá, de fato, pressionando, né, e questionando muito as outras pessoas. O colérico faísca, ele tem muito mais características de melancólico, ou seja, ele vai ter uma tendência maior ao ressentimento, a guardar mágoa, e ele vai ser ainda mais rígido do que os outros coléricos. Ele vai trazer essa rigidez do pedra, né, aqui do melancólico pedra, para a própria, para o próprio temperamento. Então ele é um colérico mais inflexível, ele tem uma dificuldade em largar o controle, então é o colérico mais controlador de todos e também o colérico mais agressivo de todos. Se você for pensar, Pri, então deveria ser a agressividade é uma característica do colérico, então o colérico fogo deveria ser o mais agressivo, mas não é assim. Em função da própria rigidez mesmo que ele traz, né, o colérico faísca, ele vai trazer mais essa agressividade. Então, provavelmente, se você vai ver um colérico entrando numa briga, sentando a mão em alguém, provavelmente esse colérico é um colérico faísca. Ele tem muito mais dificuldade com o autocontrole físico, tá? O colérico faísca do que os demais. Já o colérico brasa, ele atenua um pouco essa questão seca do temperamento, porque ele tem um pouco de umidade, então ele tem esse aporte úmido, né, que ele pegou emprestado do sanguíneo, então ele tem mais esse envolvimento. É uma liderança mais envolvente, é uma liderança que traz consigo uma certa característica desse sanguíneo mesmo, desse que conversa mais com as pessoas, que tem mais uma diplomacia que falta um pouco muitas vezes no colérico. O Brasa, ele traz essa diplomacia. E ele perde um pouco dessa resolutividade, né? Dessa decisão, desse ser eficiente que geralmente o colérico tem. Ele pega emprestado essa coisa mais liberal, vamos dizer assim, do sanguíneo. Então, o colérico brasa, ele tem características mais emprestadas do sanguíneo, né? Dessa característica dessa fluidez do ar, de ser mais úmido. E por isso ele perde um pouco das características tão predominantes, né, do colérico, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Ou tá tudo certo por enquanto? Porque uma das coisas mais interessantes, né, que eu vejo, para a gente poder tentar entender melhor esse temperamento, é um temperamento que ele tem muita vontade de conhecer a verdade. Falo por mim, assim mesmo, né? Então, ele tá sempre buscando esse direcionamento. E uma outra característica importante: o colérico faísca vai ser o mais decidido de todos eles, tá? Então, eu sei que eu tenho, por exemplo, eu tenho algumas pupilas coléricas. A minha pupila faísca, ela é a mais teimosa. É aquela que, de fato, ela colocou um negócio na cabeça dela, ela vai fazer. E é difícil mudar a opinião dela. É difícil, inclusive, mostrar argumentos contrários, porque para ela ter tomado essa decisão, ela já pensou. Ela já elocumbrou tudo aquilo na cabeça dela e ela já entendeu que aquela é a melhor decisão e ela vai por aquilo e ela vai fazer. Então, o colérico faísca, ele tem esse direcionamento. O que falta um pouco no brasa, tá? O colérico brasa, vocês vão perceber, assim, se vocês tiverem isso na cabeça de vocês, ele muda de opinião com mais facilidade, ele muda de ideia com mais facilidade, ele é apresentado para uma nova verdade, para algo que faz mais sentido para ele muda, ele tem mais essa flexibilidade, ele é mais flexível do que o colérico faísca. Tanto porque vocês podem ver aqui, ó, que ele é crítico e inflexível, o temperamento melancólico. Então, o faísca, ele pega emprestado essas características dele, tá? Como é que você vai identificar, então, melhor esse temperamento, né? Pensar na sua infância. Isso aqui é maravilhoso para você pensar, tá? Todas as vezes que vocês tiverem dúvidas sobre o seu temperamento, é pensar como você era quando você era criança, porque ali você era o temperamento mais puro. Pensa quando você tinha por volta ali dos 5, 6, 7 anos.
E como que era isso pra você? Como que você lidava com as coisas? Você lidava com as coisas de marcar? Né? Você tinha essa característica mais questionadora, mais de deixar de fato a sua marca no mundo, de marcar as pessoas, de ser mais direto, mais enérgica, mais resoluta, de apontar soluções, de ser líder nato. Muito provavelmente você vai ser uma colérica. Né? E depois a gente vai atenuando isso, né, ao longo do tempo, assim. Eu sei que eu já era uma colérica brasa desde sempre, assim. Eu consigo perceber isso em mim desde sempre. Eu nunca fui uma colérica faísca. Eu sempre tive mais predominância de umidez do que de secura na minha, né, aqui na escala, vamos dizer assim. Mas eu consigo perceber que com o amadurecimento a gente vai atenuando essas características, né? Então, hoje, provavelmente, se você fosse fazer uma análise, você atenuou muitas características que você tinha e que muito provavelmente te atrapalhavam. Então, a característica de ser mais rígida, de ser mais grossa, por exemplo, de ser sincera, né? Sendo o cavalo, muito provavelmente, se você foi amadurecendo, você foi angariando aí características que atenuaram essa coleriquice. Né? Então é importante você fazer uma análise retrospecta para entender de fato o que que funciona, o que que era de fato o seu temperamento. Se você tinha mais uma predominância, sei lá, se você tem dúvida se você é melancólico ou colérico, ou se você tem dúvida entre ser sanguíneo e colérico. E outra coisa que é importante é ver essa questão do quente versus frio. Aqui é a capacidade que a gente tem, né, de entender melhor se você faz parte do primeiro grupo ou do segundo grupo, isso te ajuda também nessa definição. Perfeito? É isso, gente. Colérico, não tem muito o que dizer, é o melhor temperamento, o mais fácil de ir pro inferno também. Como diz o padre Paulo Ricardo, padre Paulo Ricardo, gente, essa frase pra mim foi: olha, colérico, no mundo ideal, é o melhor temperamento, mas também é o que vai mais rápido para o inferno, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. É o que tem mais fácil, né, de cair nesses pecados que de fato são os mais intensos pra gente, que é o caso da soberba e da ira. Nós temos esses dois pecados aqui com uma proporcionalidade bem maior do que os outros temperamentos, tá? Que mais que eu tenho pra dizer pra vocês? Basicamente é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui do meu roteiro. É, então, o colérico é naturalmente um líder, né? Movido pela vontade e pela ação. E é o temperamento mais voltado para a realização, né? Precisa aprender essa força, a canalizar essa força com humildade, prudência e amor. Ele tem iniciativa e ele tem intensidade de movimento, que é diferente do sanguíneo, né? O sanguíneo ele tem iniciativa, mas falta essa intensidade do movimento. A frase síntese para o colérico que é o fogo que se espalha, aquece e ilumina, mas pode incendiar se não for controlado. Por isso que é tão importante para o colérico conviver com fleumáticos, porque o fleumático ele traz essa coisa da água, né, que dá uma controlada no colérico. Assim, eu falo que meu marido me amadureceu muito nesse sentido, porque ele de fato tem essa característica de envolver ali, de conter o meu incêndio, né, assim, o meu descontrole. Variações do fogo. Então, o faísca ele é explosivo, reage rápido, acende fácil, mas se apaga rápido. O fogo é constante, o calor que aquece, ilumina, orienta, forte e dominante. E o brasa é interno, parece calmo, mas guarda energia pronta para reacender. É, Vamos lá. Força de vontade firme e persistência são características do colérico. Eu tenho uma outra pupila colérica que eu acho que ela é colérica bem raiz, assim. Bem fogo, total. E a persistência dela é um negócio, assim, sobrenatural, assim. Dá pra ver isso né, na maneira como ela vive a vida dela e as características que ela tem. O colérico também, ele é muito corajoso diante de desafios, ele vai se jogar, ele vai aceitar isso com muita facilidade, né? Diferentemente de outros temperamentos, principalmente os temperamentos frios, que têm uma dificuldade com a coragem, o colérico, ele tem isso muito, de forma muito natural, né? Ele assume a responsabilidade e esse desafio, porque ele tem também uma outra característica, que é a competitividade. Tem uma capacidade de liderança natural, tem um espírito prático, direto e objetivo, alta produtividade, foco em resultados. Então, assim, o colérico ele tem um orgulho danado dos próprios resultados. Ele fica muito feliz quando os resultados são acima do esperado, né? Ou que correspondem, quando ele bate uma meta. E ele é movido por isso. Assim, eu quero ter essa meta, eu coloco ele pra mim e ele vai ficar de olho naquilo. Principalmente se ele for fogo, né? E faísca, ele tem isso com mais rigidez do que o brasa. E o espírito combativo diante das dificuldades. Ele não foge da luta. O colérico, e essa é uma característica que eu vejo, por exemplo, em mim, né? E eu também, uma das coisas que me determinou como colérica, é essa questão de não fugir das dificuldades. Assim, olha, preciso melhorar isso, eu vou bater ali até aquilo melhorar.
sabe? Essa é uma certa teimosia, né, na luta. Ele não vai sair da luta, ele vai lutar, ele vai pegar aquilo pra ele e ele vai fazer aquilo funcionar, ele vai fazer aquilo dar certo, mesmo que, né, gaste sangue, suor e lágrimas, ele vai dar conta. Então, na família, ele tende a assumir a dianteira, e aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Principalmente nós mulheres, né, mães, de não assumir o lugar do pai, porque isso causa muitas questões na cabeça das crianças, né? De assumir esse lugar que é paternal, essa liderança que é do homem da casa. Obviamente, a mulher pode assumir uma liderança, né? Mas essa liderança ela tem que ser feminina para não causar algumas questões psicológicas, tá? Em crianças que têm as figuras invertidas, né? Ou seja, a mãe ela é mais firme, mais líder do que o pai. O pai precisa assumir esse lugar para a cabeça da criança funcionar de forma mais saudável. No trabalho, é empreendedora e resolve problemas. E na vida espiritual, não se contenta com pouco, que é radicalidade e segmento de Cristo. E essa é uma coisa muito interessante na vida espiritual, né? A busca ela é incessante para o colérico, ele sente que nunca é suficiente de fato, né? Tem sempre uma busca ali na vida espiritual que precisa ser mais, que precisa ser melhor, parece que tá pouco. É uma característica que a gente divide, inclusive, com os melancólicos. Os melancólicos também têm essa busca, né, pela vida espiritual, mais do que os sanguíneos e mais do que os fleumáticos, com certeza. Quais são os maiores defeitos, né, de nós coléricos? Ira, impaciência e intolerância com erros. Nós temos muita dificuldade em lidar com os erros dos outros. E a gente se esquece com muita facilidade dos nossos próprios, no sentido de esquecer que, né, de comparar. Poxa, o outro errou, mas eu também já errei. A gente, essa soberba, né, essa, que a gente carrega, tem uma dificuldade de assumir esses erros que nós mesmos cometemos. Nós temos um autoritarismo, ou seja, uma dificuldade em ouvir e uma tendência a impor. E essa é uma característica que a gente precisa trabalhar muito na gente, né? Porque tem um certo orgulho, uma autossuficiência. A gente confia demais na gente mesma, uma dificuldade de reconhecer as nossas fragilidades. E a gente tem uma facilidade, então, de tipo, não, como eu confio muito em mim, eu imponho a minha opinião e eu escuto pouco. E isso na família, né, tende a ser um desgaste, tende, inclusive, a criar muitos problemas de relacionamento entre marido e mulher e também com os filhos. Temos uma rigidez, uma falta de flexibilidade, uma tendência ao controle, e esse controle pode esconder de fato uma insegurança, né, do próprio colérico mesmo. Então, como eu quero minar ali as minhas fragilidades, eu não posso parecer vulnerável, o colérico, né, é fogo, né, não pode parecer vulnerável. Então, ele tende a tentar pelo controle é, fazer com que as suas fragilidades não apareçam. E isso faz com que ele seja um inseguro, né, interiormente. Então, isso precisa ser trabalhado. E uma falta de misericórdia. Ver fraqueza alheia como preguiça, como incompetência, como lerdeza, né? Então a gente precisa trabalhar muito esse coração que é endurecido, né, do colérico, para que nós possamos trazer aqui para as pessoas essa misericórdia, esse coração amoroso, esse coração mais como de Cristo, né? A gente pode ser resoluto, a gente pode ser líder, mas que a gente também tenha essa ternura que nos falta tanto. Então é muito importante para o colérico trabalhar essa ternura, essa gentileza, essa amorosidade, que são características, inclusive, muito femininas. Então, para as mulheres coléricas, trazer essa intensidade de feminilidade é muito importante. Aqui também eu acredito que a gente possa pensar, né, sobre esses desafios que nós temos, que são, inclusive, foram apontados pelo padre Paulo Ricardo, dificuldades essenciais, né? Então, os nossos desafios espirituais é humildade, reconhecer limites, não viver para si, sair do centro um pouco, o colérico ele é muito autocentrado, paciência, suportar a lentidão dos outros. Então, a gente aprender a suportar o processo, aprender a suportar a velocidade dos outros, né? E o temperamento dos outros. E a prudência de não agir apenas no impulso, de ter essa sagacidade. E também uma parte da virtude da prudência, que é a docilidade. Que são duas partes da prudência que são muito difíceis para o colérico, mas que a gente precisa, de fato, assumir isso como um desafio, né? Trazer essa competitividade de se melhorar nisso, tá? O colérico tem a tendência a dominar e a buscar o poder, por isso precisa aprender a servir, é uma dificuldade para nós. E a sua força natural deve ser entregue a Deus. Não basta ter grandes projetos, é preciso conformá-los segundo a vontade divina. Então, o colérico, se ele não for domado, ele pode ser um tirano, mas se ele for santificado, pode ser um santo que envolve multidões. Vê-se, por exemplo, o nosso querido São José Maria Escrivá, que era colérico, né? E você não acredita que ele era colérico, assim, pela própria estética dele, assim, né? Ele fala que tinha uma dificuldade enorme em sorrir, e ele fazia essas penitências do sorriso, que é de fato uma dificuldade pra gente, né? A gente é mais carrancudo, e
Então, é importante para o colérico aprender a sorrir, a lidar com essas dificuldades, com essas impaciências e intolerâncias com um sorriso no rosto, para que nós possamos trabalhar essa santificação, né? E não sermos um líder, uma liderança tirana mesmo, mas sermos um líder que move pelo afeto, pela ternura. Isso, nossa, essa é uma característica que a gente precisa demais, tá, gente? Muito, muito mesmo. Qual o caminho da maturidade para o colérico, né? Cultivar a docilidade, aprender a escutar e dar espaço ao outro, praticar a misericórdia, ou seja, exercitar a compreensão, a paciência diante das fraquezas alheias, treinar o silêncio interior, ou seja, conter a pressa e aprender a esperar o tempo de Deus, e colocar limites saudáveis, transformar o impulso de mandar em direção a guiar com amor. Para nós que somos mães, esse é um desafio real, difícil de ser compreendido, né? Mas eu acredito que essa seja um desafio que Deus pede de nós, né? Aquela característica que Deus quer que trabalhar em nós, que é de fato transformar esse impulso de mandar em disposição para guiar com amor, com afeto, com ternura, né? Até mesmo pelo exemplo, o exemplo do sorriso, o exemplo desse amor mais envolvente, né? Essa competitividade para ver quem ama mais ao invés de quem manda mais. Essa é uma dificuldade muito enorme pra gente, mas que eu acredito que seja um dos pedidos, né, para que nós tenhamos de fato essa essa correspondência mesmo com a graça e com o amor, né? Qual que é o exemplo de transformação? Um colérico sem disciplina, ele é um autoritário. Um colérico santificado torna-se líder humilde e servidor. E a gente precisa exercitar essa oração humilde, né? Reconhecer em nós essa dependência de Deus e não apenas a dependência da nossa própria força. Essa também é uma dificuldade, tá? Eu falo por mim, assim, nas minhas orações é uma coisa que eu sempre peço, né, para que Deus, para que seja mais Ele, menos eu. Porque como a gente tem essa tendência a buscar muitos resultados, né? Qual que é a tendência que nós temos em função disso? De assumir os resultados como só nossos. E não é, né? Tudo é graça e a gente precisa assumir isso para que nós trabalhemos essa humildade mesmo, tá bom? É só isso por hoje. Tem alguma dúvida? E você, Eliane, como é que tá aí? Gostou da aula? Você que é uma colérica também? Que, né, que tem essas dificuldades, compartilha dessas dificuldades comigo também. Oi, Pri, bom dia, tá me Bom ouvindo? dia, tô sim. Ah, tudo que você falou, né, bate muito com essa questão do colérico, e eu tenho aqui uma melancólica, né, como você sabe, e hoje eu consigo me controlar muito bem, eu até acho que demais, assim, porque nós temos em nós, né, essa questão da falta de paciência, né, de dominar ali a questão da ira também, Uhum. porque adolescente, melancólica, nessa O fase melancólico é um e a gente desafio mesmo querendo pro colérico. entender de tudo e das confusões próprias da idade, Uhum. eu vou te falar que é um kamikaze, viu, Priscila? Assim, ai, gente, olha, e essa noite, que assim, para mim a disciplina tem que ser à risca, né? E para ela, às vezes não faz muito sentido, porque à noite é a hora que vem os pensamentos e quer escrever, e eu tô ali, né, domando essa criatura. E a gente às vezes fala assim, meu Deus, só assim, de verdade, só buscando a Deus, porque tem momentos que a gente busca controlar e não tem como. É, mas é De por isso que verdade, tem assim. a teoria da taça de cristal, né, Eline? Vai